Olá, moçada da produção. Estamos iniciando o vídeo do capítulo 3 do nosso curso de Física 1, estudo dos vetores, na sua primeira parte. Esperamos que este conteúdo sirva de revisão para aqueles alunos que tiveram a possibilidade de assistir à aula presencial e sirva como um conteúdo de apoio para que os alunos ausentes à aula presencial possam consultá-lo e ter uma ideia daquilo que se tratou na nossa aula presencial. Esperamos que este material, que este vídeo, seja de grande valia para todos vocês. Vamos então ao conteúdo da aula. Grandezas vetoriais. Observe esta imagem. Nela, vemos um barco a motor com o seu tripulante e esse barco está atravessando um rio. Observe que a proa desse barco, a parte da frente desse barco, está nesta direção oblíqua. A gente pode representar esta direção por um segmento de reta orientado que vai indicar a direção em que o motor do barco está imprimindo ao barco. Veja, este vetor, esta seta vermelha, com essa extremidade apontando para cima, está nos informando a direção e o sentido da velocidade que o motor do barco imprime ao barco em relação à água onde ele está flutuando. Então, aqui é o que a gente chama de velocidade do barco em relação ao rio. Veja, então, que esse barco está se deslocando em relação ao rio, nesta direção e neste sentido. Digamos que a velocidade seja de 4,5 km por hora. Acontece que esse rio tem correnteza. Vamos admitir que a correnteza desse rio esteja apontando para a direita. A gente indica essa velocidade com essa setinha vermelha para a direita, onde nela a gente lê velocidade do rio em relação à terra. Então, esse barco está sendo arrastado pela correnteza e, ao mesmo tempo, sendo deslocado sobre as águas pela velocidade imposta a ele pelo motor do barco. Ora, onde esse barco vai sair? Onde esse barco vai se deslocar? Em qual direção e em qual sentido esse barco vai se deslocar em relação à terra? E aí a gente observa que para você determinar a velocidade do barco em relação à terra, que vai nos dar a direção em que ele se desloca realmente em relação à terra, vai ser a soma desses vetores. Vejam, nós vamos transferir a velocidade da correnteza para a extremidade da velocidade do barco em relação ao rio, e aí o vetor resultante, o vetor soma, vai me dizer em qual direção e em qual sentido esse barco vai efetivamente se deslocar em relação à terra, em relação às margens. É essa velocidade que vai nos dizer aonde esse barco vai atracar da margem oposta do rio. Então você observa por esta imagem, que é uma imagem muito prática em nossa mente, isso é uma coisa bem visível, Nós já tivemos essa experiência em vários locais. A gente tem intuitivamente esta visão. Então, isso fica claro que para a velocidade ficar perfeitamente caracterizada, ela precisa da intensidade, que é o número 4,5, seguido de unidade de medida, que é o que caracteriza a grandeza, uma direção e um sentido, que são determinados por esse vetor, por essa representação em forma de seta, que recebe o nome de vetor. Esta representação em forma de flecha, um segmento de reta orientado, é o que a gente chama em matemática e em física de vetor.
Então, a velocidade é uma grandeza vetorial por essa razão. Assim como a velocidade, existem outras grandezas, várias grandezas que precisam desta representação vetorial para ficarem perfeitamente compreendidas, né? Como a aceleração, como a força, como o deslocamento, todos são grandezas vetoriais. Observe que, olhando o número e a unidade, você caracteriza a grandeza. Veja que eu escolhi de forma intuitiva, né, o valor 4,5, é um valor numérico qualquer, para identificar o valor, a intensidade da grandeza, e a unidade de medida é que me diferencia uma grandeza da outra grandeza. Ok? Então, grandezas vetoriais são aquelas que necessitam de uma intensidade, que nada mais é do que o número seguido da unidade de medida, uma direção e um sentido. Essas três características do vetor são representadas por este segmento de reta orientado. Voltaremos em breve a trabalhar com esses vetores. As escalares são as grandezas que não têm essa necessidade. Veja, né? São aquelas que se definem com a indicação de um número seguido de unidade de medida que caracteriza a grandeza. Não precisa direção e sentido, né? Veja, 4,5 kg é a massa de um objeto. Não interessa, né? Ninguém precisa perguntar se esta massa é para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, né? O tempo, 4,5 segundos, está perfeitamente caracterizado com o número seguido da unidade, né? A temperatura, a distância, são grandezas escalares, né? A massa específica ou densidade, né, de uma substância, o volume de uma determinada substância, que pode ser sólida ou líquida, né, ou gasosa, a superfície de uma determinada região, né, a superfície de um terreno, a área de um terreno, a pressão exercida por uma força sobre uma superfície. Então, tudo isso são grandezas que necessitam apenas de intensidade, número seguido de unidade de medida. Vamos ver então a representação do vetor e o conceito de vetor, que nós já tivemos, né, um spoiler na primeira imagem, né? Olha, então a gente representa o vetor dessa forma, um segmento de reta orientado, e esse vetor pode se transferir de uma região para outra, mantendo suas características, desde que você o desloque, conservando a direção, o sentido e o seu tamanho, que caracteriza a intensidade da grandeza. Então, essa reta, onde o vetor pode ser deslocado, mantendo as suas características, é chamada de reta suporte. Para determinar a direção do vetor, nós precisamos de um eixo de referência, para que a gente possa determinar a sua inclinação. Esse eixo de referência pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser oblíquo, você escolhe o eixo de referência que melhor se apropriar naquela ocasião. A direção do vetor é dada pela inclinação que o vetor, ou que a reta suporte do vetor, forma com o eixo de referência. Então, a direção desse vetor é 30 graus com relação ao eixo de referência, né? 30 graus positivos, tá? Se fosse abaixo do eixo de referência, seria 30 graus negativos, tá? E aí, a intensidade, a direção e o sentido são indicados, né, caracterizando o vetor. A intensidade caracterizada pelo comprimento do vetor, que é proporcional, né, ao valor numérico, a intensidade da grandeza, a direção determinada pelo ângulo e o sentido dado pela extremidade do vetor. Nós temos também, para representar o vetor, a origem e a sua extremidade. Olha, a origem é o lado oposto à seta, né? A origem fica sempre representada onde
a grandeza, né, onde o vetor está agindo sobre o objeto, né, ao qual pertence a grandeza. Esse F com a setinha em cima representa o nome do vetor, que indica a grandeza, né? Ou seja, representa o nome da grandeza. Então, aqui eu leio vetor F, onde esse F está indicando a grandeza força, que está agindo em um objeto, né? Para indicar o módulo ou a intensidade da força, nós tiramos a setinha de cima da letra, né? Indicamos apenas o F sem a setinha em cima, que caracteriza o vetor. Então, quando a gente tira a setinha de cima da letra, nós estamos falando do módulo da intensidade, que é o valor numérico seguido da unidade de medida da grandeza. O módulo também pode ser indicado com este símbolo matemático, né? Essas duas barrinhas paralelas, que indica o módulo de um número, né? No caso aqui vai indicar o módulo da grandeza a qual nós estamos nos referindo. Como é que nós somamos grandezas vetoriais? Como é que nós somamos vetores? Primeiro é importante você ter em mente que nós só podemos somar vetores quando esses vetores representam a mesma grandeza física vetorial. Tá? Da mesma forma que eu não posso somar uma laranja com uma banana, porque são artigos diferentes, né? São frutas diferentes, eu não posso somar a velocidade com a aceleração. Né? Eu não posso somar uma força com um deslocamento. Então, a gente tem que somar apenas grandezas idênticas. Força com força, deslocamento com deslocamento, velocidade com velocidade, como aconteceu na primeira imagem, quando nós estávamos atravessando o rio naquele barco. Tá? Então, suponha que eu tenha três forças, F1, F2 e F3, agindo simultaneamente sobre essa bolinha amarela. Nós queremos determinar a soma dessas três forças, ou seja, a força resultante das três forças que atuam na bolinha. Como é que nós vamos proceder? Então, nós vamos usar o chamado método do polígono, que consiste da seguinte coisa. Nós vamos transferir essa figura, né, para uma outra posição, para não congestionar a figura original, tá? E vamos deslocando as forças de maneira idêntica, colocando a origem de F2 na extremidade da força F1, a origem de F3 na extremidade da força F2. E aí a figura, né, o polígono, está faltando o seu último lado, né? Esse último lado é exatamente a força resultante. Então, quando nós somamos vetores, nós devemos posicionar a origem de um vetor na extremidade do primeiro, a origem do terceiro na extremidade do segundo, até que todos os vetores que representam aquela mesma grandeza estejam todos posicionados, a origem de um na extremidade do outro. Se a figura ficou faltando um lado para fechar o polígono, este vetor que está faltando para fechar o polígono é o resultante. Se por acaso a figura se fecha com os próprios elementos que estão agindo no objeto, significa dizer que o resultante é zero. Ok? Vamos fazer questões envolvendo essa ideia. Aqui nós temos a representação da equação vetorial. O que é que ele está dizendo com essa informação? Que eu devo somar a força F1 com a força F2 com a força F3, e a esta soma eu vou chamar de força resultante, FR. Então, esta equação a gente chama de equação vetorial, e ela tem a função de nos obrigar a fazer o desenho. Ou seja, esta equação é uma equação geométrica, é uma equação que nos dá a ordem de fazer a figura, ou seja, o desenho geométrico para que a gente possa determinar, localizar o vetor resultante.
o vetor resultante da soma de todos os vetores que estão compondo aquele sistema, agindo naquele objeto naquele instante. Tá? Nós não temos nenhuma informação sobre o módulo do vetor resultante. O módulo do vetor resultante nós vamos falar nos próximos slides. Podemos também fazer a soma de vetores utilizando o chamado método do paralelogramo. Olha. Em que consiste o método do paralelogramo? Consiste em você deslocar o vetor F2, a origem dele, para a origem do F1. Veja que é diferente do anterior. No slide anterior, nós deslocávamos a origem de F2 para a extremidade do F1. Agora nós deslocamos a origem de F2 para a origem de F1. E aí a gente completa o que ficou aqui determinado, né? O paralelogramo. Ou seja, nós vamos traçar retas paralelas aos dois vetores para que a gente possa construir geometricamente um paralelogramo lá da matemática. Pronto, essa figura é o paralelogramo. O vetor resultante é a diagonal deste paralelogramo. Mas aí você observa, né, você que é uma pessoa inteligente, né, uma pessoa observadora, você observa que a gente poderia obter este mesmo vetor FR, ao invés de fazer o paralelogramo, fazendo um triângulo. Era só deslocar o vetor F1, por exemplo, para a origem de F1 para a extremidade de F2, como foi feito aqui, né? Era só fazer isso. Ou deslocar o F2, a origem de F2, para a extremidade de F1. E aí você fecharia o polígono, que seria, neste caso, um triângulo. Tá? Um polígono com 3 lados. Então, você tem duas formas diferentes que terminam dando o mesmo resultado. Tá? Então, você pode somar vetores utilizando o método do polígono ou o método do paralelogramo. Veja que esta equação, força resultante é igual a F1 mais F2, esta equação está nos mandando fazer a representação geométrica, ou seja, fazer o desenho dos vetores componentes para obter o vetor resultante. Nós continuamos sem saber nada sobre a intensidade do vetor. Tá? Vamos então agora calcular matematicamente o vetor resultante, a intensidade do vetor resultante. Ok? Então veja o seguinte, vamos pegar dois vetores, F1 e F2. Estes dois vetores estão agindo nesta bolinha amarela e nós queremos determinar o vetor resultante, a força resultante, como também a sua intensidade. Como são dois vetores, eles estão ligados pela origem, nós vamos aqui usar o método do paralelogramo. Então, a força resultante vai ser a diagonal do paralelogramo, representada por FR. Essa é a força resultante. Sabendo a intensidade de F1, a intensidade de F2 e o ângulo entre F1 e F2, olha, o ângulo formado pelos vetores F1 e F2 ligados pela origem, sabendo esse ângulo θ, nós podemos determinar a intensidade de FR, porque a direção e o sentido de FR já estão indicados na figura. Tá? Nós queremos agora calcular a intensidade de FR. Então, nós usamos a equação geral, que pode ser facilmente deduzida, né? A partir da lei dos cossenos, por exemplo, é uma maneira de fazer. Então, o que é que esta equação está nos dizendo? Que o quadrado da força resultante, da intensidade da resultante, é igual a soma do quadrado da intensidade de F1 mais o quadrado da intensidade de F2, mais 2 vezes o produto da intensidade de F1 pela intensidade de F2, pelo cosseno do ângulo formado pelos vetores F1 e F2 ligados pela origem. Esta é a equação geral para determinar o módulo, né, determinar a intensidade do vetor resultante, seja ele uma força resultante, seja ele uma velocidade resultante, seja ele uma aceleração resultante, uma grandeza vetorial qualquer. Para calcular resultante, essa é a equação geral, para calcular a intensidade da resultante. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Mas antes, não esqueça, né?
Isto aqui nos dá o quadrado da força resultante. Então, nós temos que, para concluir, precisamos lembrar de extrair a raiz quadrada para que a gente possa determinar a intensidade da força resultante, e não o quadrado da força resultante, tá bom? Um exemplo, né? Vamos admitir que F1 tenha 7 newtons de intensidade, F2 10 newtons de intensidade, que o ângulo θ seja 60 graus e que o cosseno de 60 graus seja 0,5. Substituindo esses valores na equação geral, nós encontramos a seguinte expressão, né? Força resultante ao quadrado é 7 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 7 vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus. Fazendo então as continhas e substituindo o cosseno de 60 graus por 0,5, nós vamos ter 49 mais 100 mais 140 vezes 0,5, que vai ser igual a 149 mais 70, que vai ser igual a 219. Extraindo então a raiz quadrada de ambos os lados, nós vamos encontrar que a força resultante tem intensidade aproximadamente igual a 14,8 newtons. Essa é a intensidade da força resultante. A direção e o sentido da força resultante está representada na figura. Ok? Então, se esse sistema de forças, de duas forças, estiver agindo em cima de um objeto, esse objeto será arrastado no sentido da força resultante. Então, essa direção e esse sentido nos informa o sentido em que esse objeto vai ser arrastado pela força resultante. Tranquilo? Casos particulares. Nós temos vetores de mesma direção e mesmo sentido, vetores de mesma direção e sentidos opostos, e vetores perpendiculares. Tá? Vamos estudar os dois primeiros casos. Suponha que eu tenha duas forças agindo no mesmo objeto e ambas no mesmo sentido. Veja que F2 e F1 estão com o mesmo sentido, né? Horizontais e para a direita. E aí eu quero encontrar a força resultante, somando a força F1 com a força F2. Então, esta equação está me mandando fazer a representação geométrica, ou seja, fazer o desenho. O que é que nós fazemos? Vamos pegar a origem de F2 e transferir para a extremidade de F1. Então, a força resultante, o vetor FR, tem origem na origem do primeiro, na origem de F1, e tem extremidade na extremidade do F2. Esse é o vetor FR. Para determinar a intensidade de FR, você observa que, como F1 e F2 têm o mesmo sentido, o módulo de F1 e o módulo de F2, ao serem somados, vai nos dar o módulo do vetor FR. Porque eles são todos paralelos, né? Então, é nesta situação em que eu obtenho o maior valor da soma de dois vetores. Dois vetores que representam a mesma grandeza apresentam intensidade máxima quando esses dois vetores tiverem o mesmo sentido. Não podemos esquecer essa informação, né? E ela é muito intuitiva, por sinal. Quando os vetores apresentarem sentidos contrários, observe, F1 e F2 são horizontais, porém com sentidos opostos. E aí eu quero encontrar o vetor resultante da soma de F1 com F2. Então veja que essa equação vetorial é idêntica à equação vetorial da situação acima. Veja. Vamos colocar a origem de F2 na extremidade de F1. E agora vamos fechar a figura desenhando o vetor FR. Veja que o tamanho de FR é bem menor do que o tamanho de FR da figura de cima, da figura superior. O que mostra que a intensidade dele também vai ser menor, né? Então é dado pela diferença. Como eles são paralelos, né? Você vê claramente que a intensidade, né, que o tamanho dele é a diferença entre os tamanhos de F1 com F2. Esses tamanhos são proporcionais às suas grandezas, né, aos seus valores numéricos.
E é dessa maneira que a gente obtém o valor mínimo. Sempre que você quiser obter o menor valor da soma de dois vetores, é só você colocá-los com sentidos contrários. Lembre, né, que se esses vetores tivessem o mesmo tamanho, o resultado era zero, né? O vetor FR seria um vetor nulo, ok? Quando esses vetores forem perpendiculares quer dizer que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Ó. Veja a imagem. Suponha, né, que essa bolinha amarela represente um barco, né, aquele barco que estava atravessando o rio na nossa primeira imagem, né, no nosso primeiro slide. Suponha que a velocidade da correnteza seja para a direita, isso aqui é a velocidade da água, né, a velocidade do rio em relação à Terra, e este vetor represente a velocidade do barco em relação à água. Ou seja, o barco saiu com a proa, né, com a frente dele, apontando perpendicularmente para a outra margem do rio. Será que ele vai sair nesta perpendicular, na outra margem? A gente sabe intuitivamente que ele não vai sair. Né? Por quê? Porque mesmo a proa do barco apontando no sentido perpendicular à margem do rio, a correnteza vai agir sobre ele, arrastando o rio abaixo. E aí você somando esses dois vetores, você vai obter o que a gente chama de vetor resultante ou velocidade resultante do barco. A velocidade do barco em relação à Terra. A velocidade do barco em relação à margem. E é essa velocidade, é este vetor que está apontando a direção e o sentido em que esse barco vai se mover em relação à Terra. E, consequentemente, nos mostrando em qual local da margem este barco vai atracar. Daí a importância da gente entender a soma de vetores. Aqui nós estamos usando o paralelogramo, né? Que nesse caso é um retângulo. Então, se você sabe a velocidade resultante, você pode calcular as componentes. Se você sabe as componentes, ou seja, a velocidade da água e a velocidade própria do barco, você pode determinar a velocidade resultante, que é aquela que vai te dizer onde o barco vai atracar. Ora, como é que eu calculo o módulo da velocidade resultante do barco, sabendo a velocidade da correnteza e sabendo a velocidade própria do barco, a velocidade do barco em relação à água? Se você aplicar na equação geral que nós acabamos de ver, lembrando que o cosseno de 90 graus é zero, toda esta expressão aqui do final desaparece. Porque cosseno de 90 é zero, 0 vezes VA vezes VB vezes 2, tudo isso dá zero. Então, só vai sobrar essa primeira parte, né? VR ao quadrado igual a VB ao quadrado mais VA ao quadrado. Ora, isso lembra um triângulo retângulo, onde o VR é a hipotenusa do triângulo. E aí a gente tem o teorema de Pitágoras. Ou seja, quando eu tiver vetores perpendiculares entre si e eu precisar calcular a resultante ou o vetor resultante, o módulo do vetor resultante, é só aplicar o teorema de Pitágoras que o problema fica resolvido. Um exemplozinho rápido, né? Suponha que a velocidade do barco em relação à Terra seja 4 km por hora, que a velocidade do barco em relação à correnteza, seja 4 km por hora, velocidade da água em relação à Terra, 3 km por hora, e aí eu quero encontrar a velocidade do barco em relação à Terra, a velocidade resultante. Aplicando Pitágoras, nós vamos encontrar VR ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 25. Extraindo a raiz quadrada, nós encontramos 5 km por hora. Essa é a velocidade com que o barco se move em relação à Terra. Ok? Componentes perpendiculares de um vetor. Agora nós vamos ver o caso inverso, né, que eu já havia começado. Veja, eu agora tenho o vetor resultante. É como se eu soubesse aqui a velocidade do barco em relação à Terra. A velocidade resultante do barco.
e eu quero encontrar suas componentes, né? Paralela ao rio, paralela à correnteza e perpendicular às margens. Ó. Paralela à correnteza e perpendicular às margens. Tá? Isso vai me dar a velocidade da correnteza e a velocidade própria do barco, a velocidade do barco em relação à água. Né? Pronto, para isso eu preciso saber a inclinação do vetor resultante, e aí eu projeto a extremidade do vetor. Essa projeção tem que ser através de uma reta perpendicular a cada eixo. Ó. Essa reta é perpendicular ao eixo X, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o eixo X. Ó. E aí a projeção é exatamente este vetor horizontal, que a gente chama de vetor Vx, ou seja, é a projeção do vetor V no eixo X, que a gente chama de vetor Vx. Na vertical, a mesma coisa. Ó. Tem que projetar a extremidade do vetor V perpendicular ao eixo Y, e aí nós obtemos a componente vertical Vy. Tá? Para você determinar o módulo destas componentes, Vx, o módulo de Vx e o módulo de Vy, você vai precisar do seno e do cosseno. Tá? Veja, o cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, é Vx sobre V, que vai me dar Vx igual a V cosseno θ. Isso aqui é o módulo, né? Eu estou calculando o módulo da componente Vx. Para calcular o módulo da componente Vy, é só lembrar que a componente Vy representa o cateto oposto ao ângulo θ. E aí o seno deste ângulo vai me dar o módulo de Vy dividido pelo módulo de V. Logo, Vy, o módulo de Vy é o módulo de V vezes o seno de θ. E aí, sabendo as componentes, os módulos das componentes, você poderá calcular o módulo da resultante, né? Ou vice-versa. Sabendo o módulo da resultante e sabendo o ângulo, você calcula o módulo das componentes. Ok? Eles estão relacionados pelo teorema de Pitágoras, que nós já vimos na imagem anterior. Tá? Esta é a equação vetorial. Se você somar o vetor Vx com o vetor Vy, você obtém o vetor V, pelo processo do triângulo, né? O polígono, que no caso é um triângulo. Então, acabamos de entender, né, como determinar as componentes perpendiculares do vetor. Vamos então agora entender o que é que nós chamamos de vetor unitário. Ora, o vetor unitário é aquele vetor que tem módulo 1 e que aponta em uma determinada direção. O vetor unitário não possui dimensão nem unidade de medida. Sua única função é especificar a orientação do vetor. Ora, como é que a gente representa o vetor unitário? Por convenção, o vetor unitário no eixo X, no sentido positivo do eixo X, é representado pela letra I. O símbolo do vetor unitário no eixo X é I. Este chapéuzinho em cima do I é para dizer que ele é o vetor unitário. No eixo Y é o vetor unitário J. E no eixo Z, o vetor unitário K. Então, estes são os três vetores que nós precisamos lembrar, né, memorizar, que o vetor unitário I é no eixo X positivo, o vetor unitário J é no eixo Y positivo, e o vetor unitário K é no eixo Z positivo. Se eu precisar utilizar o vetor negativo, eu tenho o vetor menos I, ó, no eixo X negativo, o vetor menos J e o vetor menos K. Então, esses vetores unitários, eles são de grande utilidade na hora da gente fazer a operação com vetores. Nós vamos estudar isso em breve, né? Através de atividades, através de exercícios. Ok? Lembre, né? Obedecendo sempre essa convenção. I, J, K nos eixos X, Y, Z, respectivamente, né? Ou menos I, menos J, menos K.
componentes dos vetores em função do vetor unitário. Fica muito simples da gente calcular a soma de dois ou mais vetores utilizando o processo das componentes dos vetores unitários. Veja, olha. Suponha que você tenha esse vetor A, um vetor qualquer, né? Representando uma grandeza vetorial qualquer, A, e aí eu quero as suas componentes retangulares projetadas no eixo x e y apenas, né? Apenas no plano. Então eu tenho que projetar tanto a extremidade quanto a origem, né? Já que a origem do vetor A não está na origem do sistema, eu coloquei de forma diferente, né? Eu não coloquei na origem exatamente de forma proposital. E aí eu vou ter as componentes do vetor A na direção x, né? Onde AX, esse AX está representando o módulo da componente x do vetor A, o módulo desse vetor, e esse i unitário para dizer que isso aqui é o vetor na direção do x positivo. É a projeção do vetor A no eixo x, onde este termo AX representa o módulo do componente x do vetor A, e o AYJ. Veja, os vetores AXI e AYJ são os componentes vetoriais do vetor A. Os componentes vetoriais do vetor A. Isso aqui é um vetor. AX é um número seguido de unidade, e o I é para dizer que este vetor aponta no sentido x positivo. Este AY é o módulo. Veja, as grandezas AX e AY são os componentes escalares, ou seja, são os módulos do vetor A. Os módulos do vetor A na direção x e na direção y. Onde esses módulos você calculou utilizando o seno e o cosseno. Né? Precisamos saber da inclinação para poder determinar os módulos de AX e de AY, sabendo o módulo do vetor A e a sua inclinação em relação ao eixo x ou y. Ok? Vetores simétricos, nós chamamos de vetor simétrico ao negativo do vetor, né? Ou seja, o vetor que somado com o original dá igual a zero. O negativo do vetor A é definido como aquele que aponta que, quando adicionado a A, fornece o vetor nulo para a soma dos vetores. Então, e a gente representa como vetor menos A. Então, o vetor simétrico, um vetor é simétrico de outro vetor, quando eles têm a mesma intensidade, representada pelo mesmo tamanho, a mesma direção, eles têm que ser paralelos, porém de sentidos opostos. E eles representando, então, a mesma grandeza, quando eu somá-los, eu vou ter o resultado nulo, ou vetor nulo. Ok? Produto de um número por um vetor, um número real por um vetor. Lembrando que o número real pode ser positivo ou negativo. Vamos considerar o vetor A indicado aqui, ó, este vetorzinho, que eu estou chamando de vetor A. Eu quero, por exemplo, determinar o vetor 3A. Ora, o que é o vetor 3A? É um vetor que tem o triplo do módulo do vetor A, porém conserva a mesma direção e o mesmo sentido do vetor A, já que o 3 é um número positivo. Olha. Este é o vetor 3A. Significa dizer que o vetor A cabe 3 vezes neste vetor. Veja, olha. O vetor A cabe 3 vezes sobre o vetor 3A. Mas se eu multiplicasse o vetor A pelo vetor menos 3A, aí eu inverteria o sentido do vetor. Olha, ficaria o vetor 3A, seria o simétrico, né? Olha, este vetor aqui é o simétrico do 3A, o vetor menos 3A. Significa dizer que ele tem o triplo do tamanho do vetor A, porém tem sentido contrário. Ok? Vamos então fazer a subtração, já que eu sei, né, o que é um vetor simétrico, eu agora posso subtrair dois vetores. Para a gente subtrair dois vetores, nós vamos somar, vamos transformar a subtração numa soma.
somando os vetores com o seu simétrico. Veja, sejam A e B dois vetores representados. Está aqui o vetor A, está aqui o vetor B. Represente o vetor D igual ao vetor A menos o vetor B. Olha, eu vou pegar o vetor A e vou subtrair do vetor B. Ora, só que eu não vou fazer o que esta equação está me mandando. Eu vou primeiro fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar a diferença entre esses dois vetores, aqui é o sinal menos, né? A diferença entre o vetor A e o vetor B. Eu vou transformar essa diferença numa soma. Só que eu vou somar o vetor A com o simétrico do vetor B. Então, eu vou transformar esta equação nesta. Olha. Eu transformei este sinal negativo neste sinal positivo. Veja, este sinal negativo que está aqui não é esse aqui. Olha. Este aqui é o sinal que está me mostrando o vetor menos B. O vetor menos B. Quem é o vetor menos B? É esse aqui. Ó. É o vetor B com o sentido contrário. Esse é o vetor menos B. Então, eu agora vou somar o vetor A com o vetor menos B. Fazendo esta soma, eu estou fazendo a diferença entre o vetor A e o vetor B. Pronto, o vetor D é exatamente o vetor que fecha o polígono, né? Que fecha o triângulo. Então, toda vida que a gente for subtrair vetores, a gente transforma a diferença numa soma, somando o primeiro vetor com o simétrico do outro vetor. Ok? Uma questãozinha simples, né? O valor máximo da soma de dois vetores é 20 e o valor mínimo é 4. Determine o módulo de cada vetor. Veja, ora, a gente já viu que quando eu tenho a soma de dois vetores e eu quero obter o valor máximo da soma, é só colocar os dois vetores com o mesmo sentido. Porque aí o vetor soma é igual à soma dos módulos. Quando eu somar o módulo de V1 com o módulo de V2, eu obtenho o valor máximo, que é 20. E para determinar o menor valor, é só colocar os vetores em sentidos contrários. Quando eu coloco os vetores em sentido contrário, eu obtenho o valor da soma, né? V1 menos V2 igual a 4. Ora, então esta equação escalar se transformou num sistema de equação de duas equações com duas incógnitas, né? Simples. Eu posso resolver, por exemplo, pelo método da adição, né? Se eu somar mais V2 com menos V2, dá 0. V1 mais V1 dá 2V1 e 20 mais 4, 24. Com isso, eu determino o módulo de V1, que vai dar 24 dividido por 2, que vai dar igual a 12. E sabendo que o V1 vale 12, o V2 vai ser 8, né? Porque a soma deles dá 20. Então, fica simples de encontrar o V2. Questão 2. Sobre a composição dos vetores a seguir, assinale a alternativa em que aparece o vetor resultante. Ora, observe que a gente, para somar vetores, coloca... Isso aqui é o processo do polígono, né? Fica claro. É só você observar a sequência, né? A origem de um vetor na extremidade do anterior. Então, você observa que isso começou aqui, né? Na junção do vetor C com o vetor D. Porque eu tenho origem com origem. Então, começando daqui, eu vejo que o vetor D é o primeiro vetor. Na extremidade do vetor D, tem a origem do vetor E. Na extremidade do vetor E, foi colocada a origem do B. Na extremidade do B, foi colocada a origem do A. E aí, observe que o vetor C está fechando o polígono, né? Porque a origem de C está na origem de D, e a extremidade de C está na extremidade de A. Então, o vetor que fecha a figura é o resultante, né? É o vetor soma. Então, aqui, o vetor soma, o vetor resultante é o C. Dado o diagrama vetorial a seguir, localize nas alternativas a expressão escrita corretamente. Então, novamente, vamos ter que olhar para aquela mesma ideia do slide anterior. Veja, olha, extremidade com extremidade, tá? Extremidade com extremidade, origem com origem. Olha. Então, este vetor C é o vetor que está fechando a figura. Veja que eu tenho aqui o vetor B, na extremidade de B tem a origem de A.
E aí eu tenho o vetor C fechando o triângulo, fechando o polígono, né? Então, C, eu posso dizer que o vetor C é o resultante. É o resultante da soma de B mais A, ou de A mais B, né? É semelhante, né? A soma de vetores detém a propriedade comutativa, né? Então, a opção correta aqui seria B, vetor B mais o vetor A igual ao vetor C. Ok? Se por acaso o vetor C fosse substituído pelo vetor menos C, se o vetor C fosse substituído pelo vetor menos C, aí a resposta correta seria D de dado. Porque a soma dos três daria 0. Né? Aqui ficaria vetor menos C, né? Menos C mais B mais A seria o vetor nulo. Ok? Duas das três forças que atuam em uma mesa em repouso estão representadas na figura. Represente o terceiro vetor e calcule a sua intensidade para que a mesa permaneça em repouso. Ora, se a mesa está em repouso e sobre a ação de três forças ela permanece em repouso, significa dizer que as três forças têm resultante nula. Ele só representou duas forças. Ora, se você pensar um pouco, você vai ver, somando essas duas forças vetorialmente, o que está fácil de fazer, né, porque elas são perpendiculares, é só usar Pitágoras. Aí você, fazendo esta soma, você vai determinar a força resultante da soma das duas. Isso aqui é a resultante das duas forças somadas, direção e sentido. Qual a intensidade da resultante? É só aplicar Pitágoras. Resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, isso vai dar 169. Extraindo a raiz quadrada, encontramos 13 newtons. Então, 13 newtons é o módulo, é a intensidade da força resultante da soma de F1 com F2. Ora, como deve estar posicionado o vetor F3 e qual a intensidade dele para que a resultante seja zero? Ora, para a resultante ser zero, é preciso que o vetor F3 tenha sentido oposto ao R. Tem que ter sentido oposto. E qual a intensidade dele? A mesma intensidade do R, para que a resultante seja nula. Tranquilo? E por último, né? Sobre a composição dos vetores a seguir, assinale a alternativa correta. Então, nós temos novamente a soma de vetores utilizando o processo do polígono, né? Só que aqui você precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos ver. Observe aqui, eu já tenho uma indicação, né? O vetor E, extremidade com extremidade, né? Extremidade de E na extremidade de D e a origem de E na origem de A. Então, ele aqui, o vetor E, está fechando o polígono. Veja que eu tenho o vetor A, seguido do vetor B, seguido do vetor C, seguido do vetor D. Então, o vetor E que fecha o polígono. Então, ele é o resultante. Então, aqui eu deveria dizer que o vetor A mais o vetor B mais o vetor C mais o vetor D é igual ao vetor E. Só que eu não tenho essa alternativa aqui. Eu não tenho essa alternativa. Mas se você observar, se você trocar o vetor E pelo vetor menos E, aí você vai ver que ele, vetor menos E, vai fechar o polígono somado com os outros quatro, né? Com os outros quatro vetores. Então, na hora que eu substituir o vetor E pelo vetor menos E, eu vou obter um vetor, um polígono fechado pelos próprios vetores componentes, o que vai me dar como resultado o vetor nulo. O vetor resultante seria o vetor nulo. E aí seria a opção D de dado, a resposta correta. Moçada, nos despedimos aqui, sempre naquela esperança de que este vídeo seja de grande valia para uma revisão feita por vocês que assistiram à aula e aqueles que não assistiram à aula. Nos encontramos presencialmente na próxima semana. Um abraço a todos e até breve, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.